Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente debater assuntos importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a privatização do CAPS infantil. E para isso, recebo a nossa convidada, Alexandra Souza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, meu nome é Alexandra Souza Santos, sou mãe atípica, de 2 filhos e gostaria de estar colaborando com o que eu puder. Vai contar um pouquinho da sua história aqui pra gente, com certeza. E vereadora Inês Paz também aqui ao meu lado. Olá, todas e todos. Esse programa Mulheres em Pauta, que tem no foco hoje a privatização do CAPS infantil. Então, o que é o CAPS, né? O Centro de Atendimento Psicossocial. Nós vamos falar sobre isso, mas também vamos falar sobre privatizações dos serviços públicos. Então, acompanhem, porque é de muita importância vocês saberem o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Bom, Alexandra, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né? Você disse que é mãe atípica, né? Você tem 2 filhos. Fala um pouquinho mais sobre eles. Então, eu sou mãe atípica, tenho 2 filhos, sou casada, evangélica, sempre trabalhei, né, em lojas, em empresas, e a partir do momento que eu tive o meu filho Gustavo, né, com 5 anos, que ele é TEA, aí agora eu sou do lar e a gente começou a luta, né. Certo, então você tem um filho mais velho que é o Guilherme, de 15 anos, e daí quando nasceu o Gustavo, né, ele tá dentro do transtorno espectro autista, é isso? Exato. E como foi essa descoberta para a família? Porque ninguém espera isso, né, quando nasce uma criança. Como foi essa descoberta? Foi uma descoberta demorada? Como foi esse auxílio médico? Então, não, como eu já vinha já tinha um filho, já sabia mais ou menos os passos que era para o desenvolvimento da criança, né? Então, quando veio o Gustavo, a partir de 1 ano eu já comecei a fazer acompanhar os marcos, né? E aí, com 1 ano e 6 meses, eu percebi que tinha alguns atrasos. Levei na pediatra, do posto mesmo, de saúde, e ela já encaminhou pro SUS, né, para fazer o acompanhamento com o neuro. E aí a gente começou a luta, né, porque aí é uma luta, né, para poder ter o diagnóstico, e precoce é mais difícil. Você notou até que cedo, né? Muitas mães acabam até demorando um pouco mais, 1 ano e 6 meses. E a partir dessa consulta com o neuro, desse diagnóstico, foi quanto tempo, mais ou menos? Então foram 2 longos anos. Nossa, é muito tempo. Bastante tempo, isso. E pegou bem o momento também de pandemia, então foram 2 anos, né, para poder fazer todas as avaliações, porque são vários exames que passa, faz exames de vista, otorrino, entre outros, e eu só consegui mesmo o diagnóstico quando a gente foi encaminhado do SUS para o CAPS, que foi com a doutora Patrícia Gutierrez, né, que a gente começou a ver aquela luzinha no fim do túnel e poder saber que caminho tomar, que direção seguir. Sim, eu posso imaginar, né, porque 2 anos deve ser uma agonia, né, não saber exatamente o que fazer, porque se você não tem um diagnóstico, você também não sabe como proceder, né? Exatamente, a luta é essa, é agoniante, dá muita angústia, porque você se sente com mãos atadas, né? Você não sabe que caminho tomar, e só a partir do diagnóstico é que você consegue terapias necessárias e todos os estímulos para o desenvolvimento da criança. Certo, e aí você falou que você foi encaminhada para o CAPS, então para a gente entender melhor, né, qual é a função ali do CAPS infantil? Então, o CAPS, para nós mães, né, é um auxílio muito bom, porque através do CAPS começa a ter o acompanhamento, começa a ter o desenvolvimento da criança e marcar, tá precisando a fono, tá precisando medicação. Meu filho mesmo, ele passou por, né, um processo de estar experimentando várias medicações para poder ajudar ele a se concentrar, ajudar ele a se manter calmo, né, menos irritado. E então é um processo, esse acompanhamento é fundamental, porque é só um profissional mesmo que pode estar fazendo esse marco, né? A gente, mãe, só a mãe não tem como. Sim, nem deveria ser, né, apenas a mãe, porque realmente precisa desse apoio profissional, porque não é algo pontual, precisa algo recorrente na vida da criança. Exatamente.
Certo. E aí a gente tem, né, esse relato da Alexandra com o CAPS infantil, como é importante para a vida dela. E a gente se depara com uma privatização, vereadora? Então, pegando essa questão específica, né, do CAPS infantil que nós estamos dizendo, da privatização, mas acho que antes da gente falar isso, acho que era importante fazer assim, um breve histórico de como se chegou na questão da saúde, esse atendimento até das novas nomenclaturas. Por exemplo, antes de ter o CAPS, que é, né, o Centro de Atendimento Psicossocial, era colocado assim como ambulatório mental, né, não existia o CAPS. Então, isso foi toda de uma reforma, de uma discussão de 1988, quando teve a elaboração da nova Constituição, teve aí um momento bastante importante do Sistema Único de Saúde, de você ter uma evolução na implementação dos equipamentos de saúde, então de você primeiro incentivar, né, a saúde básica, né, que são o UBS, antes era posto de saúde, né, as UBS, Unidade Básica de Saúde, terem vários locais da cidade, e de você ir avançando nesse degrau para você chegar na última etapa, que é, como a gente fala assim, um atendimento mais seletivo. Então, a questão do transtorno, né, que vem aí os vários tipos de transtorno. Então, o que eu fico pensando é isso, é um apontamento que surgiu já em 1988 e o atraso que tem na aplicabilidade tanto na questão da educação como na questão da saúde. Então não dá para dizer o seguinte, essa questão, né, dos transtornos, né, dos diversos tipos de transtorno, é uma coisa que surgiu agora. Não é. Não é. Então, tanto que foi aprovado na questão educacional, que tinha essa questão da inclusão, né, de você ter a inclusão na escola. O que acontece? Acontece que o poder público ele acaba não tendo esse olhar de investir, de fazer um planejamento para as coisas irem acontecendo. Então agora a gente tem, como fala assim, um conjunto a gente tem feito a conversa com a Secretaria de Educação, que tem essa questão, né, do pró-escolar, que é preparado para fazer isso. Agora tem muitas mães que vêm com laudo antecipado. Não é que vem com laudo antecipado, é esse olhar que a Alexandra colocou. Na medida que você está atenta a essas questões, você vai olhar, ver, você vai observar mais, que é fundamental. Que é fundamental para você poder fazer com que, no caso, né, o filho dela, fazer com que as crianças elas sejam incluídas o mais depressa possível. Agora, o que acontece? Você detecta, aí você depara que não tem profissionais. Então, qual foi o argumento recente que nós ouvimos da Secretaria de Educação? Mas primeiro surgiu por parte das mães. As mães que levam seus filhos no CAPS infantil, ouviu de lá que estava indo para a terceirização. Agora, a Secretaria de Saúde nunca apresentou, nunca trouxe o problema até para a gente fazer... Como é que a gente vai solucionar esse problema? Porque o que a Secretaria de Saúde diz? A gente tem que terceirizar porque não tem profissionais para serem contratados. Não é verdade. Não é verdade. Para mim, a terceirização é uma política de você estar eliminando a responsabilidade do poder público. Nesse sentido, a gente está falando de município, mas a questão do atendimento tem uma parceria com o Estado, então também tem a ver com o Estado, não é só responsabilidade do município. Então, é uma forma de você estar terceirizando os serviços públicos. Porque daí a gente, depois até vou falar de outros serviços, até na educação. Então, é uma linha política colocada de o poder público abrir mão de fazer esse atendimento e aí vai para a terceirizada. Porque daí a terceirizada atende, se quiser, da forma que quiser, e não tem essa responsabilidade, esse compromisso. Então, a gente ficou muito, assim, lamentar o comportamento do gestor público, porque ele devia ser o primeiro a apresentar o problema. E nós só levamos a essa questão porque as mães colocaram, porque a doutora Patrícia é a única psiquiatra que tem contratada. Agora, dizer que não tem profissional...
Eu não acredito. O que está faltando? Está faltando investimento para ter os profissionais. Se você não oferece um salário digno, você não oferece condições de trabalho, as pessoas não vão se motivar a fazer isso. Então, a gente quer condenar esse tipo de atitude e é uma luta que a gente deve fazer. Eles estão jogando tudo agora para a escola, né? Para a escola que vai ser a escola clínica, que vai ser construída, que vai ser inaugurada o ano que vem, para resolver os problemas de lá. Digo para vocês, não é verdade, porque a escola não vai conseguir atender toda a demanda que a cidade de Mogi das Cruzes está tendo. Não vai conseguir atender. Ela já não está atendendo agora, por que a escola vai ter vaga para todo mundo? Não é verdade. Ela pode ampliar um pouco o atendimento, mas ela não vai ser a solução. Então, o que a gente quer? Nós somos contra alguns serviços essenciais serem terceirizados. Eu acho que tem que ficar sobre a responsabilidade do poder público. Bom, Alexandra, como você avalia esse investimento do poder público? Você vendo ali de perto essa situação? Como a vereadora falou mesmo, não tem condições de terceirizar, de melhorar. A tendência não é essa. Eles poderiam pegar o que já tem e sim, investir para que melhorasse, né? Só a doutora Patrícia realmente ela não dá conta, né? Ela não dá conta mesmo, mas poderiam colocar profissionais qualificados, né? No que já tem, ampliar e ter um atendimento, né, de qualidade. Realmente, o que eles estão fazendo agora é simplesmente tentando passar a bola para que outra pessoa resolva o problema que vai surgir, porque é muita demanda, até então está sendo atendido, colocaram já alguns pediatra não tem como tratar a criança autista, não desqualificando a profissão, imagina, elas são maravilhosas, mas elas não estudaram para isso. Sim. Até uma sobrecarga para o profissional, né? Da área delas, entendeu? É algo que realmente precisa ser visto. Uma criança autista que precisa de medicações controladas, medicações fortíssimas, que tem que fazer contas e tudo. É dificílimo, então, assim, a gente vê que eles estão tentando dificultar para as mães. A gente vai estar sofrendo com isso. Sim, e a vereadora também falou que a notícia não foi dada, né? Vocês ali, as mães correndo atrás, que ficaram sabendo? Como foi isso? Foi isso mesmo. Não foi feito nenhum pronunciamento, né, avisando com antecedência, não, simplesmente vamos fazer e pegou todo mundo de surpresa. E a gente fica apreensiva porque o meu filho tem acompanhamento agora com a doutora Patrícia, já tem 2 anos, né? Ela conhece o desenvolvimento dele, tudo que ele precisou passar para poder chegar onde ele está, no desenvolvimento que ele está hoje. Então, assim, tirando isso dele, vai fazer muita falta. Sim. Vai ser algo que pode regredir, no caso, né? Sim, a gente também sabe, né, que as crianças, elas têm aí uma afinidade, né? Já foi algo que foi conquistado não tão facilmente. Sim, é passinho de formiga. É um pouquinho de cada vez. Então, assim, ele ser atendido agora por uma nova pessoa que ele não conhece, que ele não tem o convívio, para ele já é um passo atrás, já é algo que vai prejudicar. Sim, e para a gente entender melhor, né, quais são aí os problemas dessa privatização, da terceirização, vindo das mães. O que mais vocês discutem sobre isso? Então, no caso das mães, a gente fica realmente com medo disso mesmo, né? Profissionais qualificados para poder estar atendendo nossos filhos, né? A falta como é que eu posso dizer? A falta que eles vão ter, além dos profissionais do ambiente também, porque os atendimentos agora estão sendo a longo prazo mais, né? Antes era a cada 2 meses, agora já está 3, 4, então assim... A gente tem medo justamente de perder esse acompanhamento contínuo, que é o que é necessário para eles, para o desenvolvimento deles. E além, né, de você fazer essa parte, que já é bastante trabalhosa, você também faz parte de alguns grupos de mães atípicas. Exatamente. E esses grupos estão debatendo esse assunto aqui na cidade? Também, sim. Eu faço parte do Resiliência Azul, é um grupo de mães atípicas aqui de Mogi.
Faço parte também do grupo Mães do Amor Atípico. É um grupo pequeno esse, mas porém que tem como fundadora uma terapeuta, Shirley, que ela dá um suporte para as mães, né? Ela faz um trabalho maravilhoso, onde acolhe as mães, porque às vezes a gente fala, a criança precisa, a criança, mas as mães também precisam São de acolhimento. esquecidas, né? Exatamente, ou seja, quem cuida precisa de cuidados. Então, assim, ela faz um trabalho maravilhoso, atende, dá terapia para as mães, gratuito, entendeu? Que legal. Então, assim, é algo que fez diferença na minha vida, porque a gente se sente fracassada, a gente se sente incapaz, né, de poder ajudar os nossos filhos, tem horas, a gente sem saber o que fazer. Então, assim, o apoio psicológico para as mães é maravilhoso. Sim, e assim, esses grupos, né, eu imagino que vocês se apoiam, além disso também lutam por direitos, mas aí vocês acabam agora precisando também se preocupar com coisas que já estavam conquistadas. Exatamente, quando a gente acha que tá tudo Ufa. caminhando bem, que tá indo devagarzinho, mas que tá indo, a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa também. CAPES, o descredenciamento dos planos de saúde e algumas outras coisas. Então, Sim. assim, é luta em cima de luta. Sim, aí a gente se depara mais uma vez com mulheres, né, lutando por outras coisas, né, além do que já passa pela vida, né, vereadora? Então, isso é quando a gente fala, né, da importância de ter investimento em políticas públicas e de todos os sentidos, porque acaba recaindo, todas as medidas que são feitas acabam recaindo sempre para a mulher. Então, essa que nem a Alexandra colocou, ela trabalhava para ter um atendimento específico para o filho dela, ela precisou sair do emprego. Então, ela Sim. que saiu do emprego, não foi o homem que saiu do emprego, foi ela que saiu do emprego. Então, além de tudo isto, esse olhar, né, do acolhedor, ele precisa ser feito, né? Então, porque às vezes a gente conversa com pessoas assim, da gestão pública, não estou falando nem só de Mogi das Cruzes, aqui diz o seguinte, mas o Estado também não pode, né? O Estado, no sentido do poder público, está bancando tudo. Claro, não avalio que não é essa função, mas tem questões essenciais que o Estado precisa bancar, sim, entendeu? Ele precisa bancar, ele precisa ter esse olhar, porque não é verdade que falta dinheiro para fazer isso. Se você olhar algumas medidas, elas precisam ser tomadas para que você tenha esse investimento. Então, a gente pega na questão, o Brasil é um país que cobra bastante, né, tributo, bastante impostos. E as pessoas, eu digo como uma contribuinte de imposto, a gente não é que a gente não gosta de pagar imposto, a gente quer pagar imposto, vamos pagar os impostos, mas nós queremos que esses impostos que são feitos, eles sejam retribuídos, investidos em questões bastante importantes. Então, o Brasil deixa de contribuir, de recolher, né, tributos, de taxar as grandes fortunas. Por que não taxa as grandes fortunas? É mais dinheiro que entra. Aí vamos aplicar aonde? Nós vamos aplicar nesses serviços necessários. Porque não adianta, aí pegando para a cidade de Mogi das Cruzes, não adianta falar assim, nessa administração que ela tem falado. Mogi das Cruzes é a cidade que está investindo na primeira infância. Mas como vai investir? Está investindo na primeira infância se medidas diretas que afetam a primeira infância não estão sendo retiradas. Então, um CAPES infantil, que precisaria de uma equipe para você fazer esse desenvolvimento para a criança se sentir incluída no processo educacional, no processo da sociedade, vai ter um corte, né? Então, isso não é investimento na primeira infância. No meu ponto de vista, não é investimento na primeira infância. Hoje, a gente, antes de vir para cá, né, nós recebemos uma munícipe que ela foi falar o quê? Se não me falha a memória, o filho dela também deve ser um transtorno de espectro autista, que ele não está indo para a escola, não por falta de transporte. Transporte tem, passa na casa dele, mas que a gente vai verificar. Uhum. Não tem a monitora dentro do transporte escolar, mas isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Todo transporte escolar tem que ter um motorista e uma monitora para acompanhar, porque as crianças são pequenas, então tem que olhar. Então, se essa criança, o transporte escolar não é
só para quem tem os transtornos, é para toda criança. Se não tem, a dificuldade desse aluno estar dentro do ônibus, sem o motorista lá dirigindo, que ele não vai... Não, então, que nervoso, só de pensar. Só de pensar. A mãe não pode acompanhar, né? A mãe não pode acompanhar. Então, a criança está sendo excluída. Segundo, aí é um problema que também está dentro do rótulo, isso foi palavras da secretária adjunta de Educação, então não sou eu que estou falando, que ADI, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que é aquele apoio que tem que ter na sala de aula para as crianças com transtorno, para poder a professora desenvolver, né, pedagogicamente, vai ser terceirizado. Então, vai ser terceirizado. Porque as pessoas... Qual que é o argumento? Novamente, o argumento. Porque a gente fez concurso, as pessoas estão chamando os concursados, vai esgotar. Sim. As pessoas, quando vê as condições de trabalho e o salário que é pago, desistem. Vão procurar fazer outras especialidades. Então, se você não tem esse olhar de investimento no serviço público, e daí terceiriza, como se a terceirização fosse a solução. Se a solução fosse a terceirização, nós não estaríamos tendo problemas no metrô, que que tem uma parte terceirizada, a questão aí, quantas linhas da CPTM que são terceirizadas, que vive quebrando, que vive atrasando. Então tem a EDP, a energia elétrica, tá? Vamos privatizar porque o serviço privatizado resolve. Quantos problemas nós temos no problema de energia elétrica? A privatização é privatizado. Então, é uma forma do poder público se retirar de cena, deixa para o particular, as pessoas que tiverem maior poder aquisitivo resolvem os seus problemas, porque daí pagam, né, um acompanhante, pagam os profissionais para acompanhar a criança, e a trabalhadora, a mãe, né, que não tem essas condições, o filho vai ficar, não vai ter essa inclusão, vai ficar cada vez mais marginalizado de todos os serviços sociais da nossa sociedade. Então, a gente tem que reverter essa lógica. Então, nós temos que reverter. Alguns serviços essenciais, eles não podem ser terceirizados. E nós queremos batalhar para isso, para que o CAPS fique na mão do poder público, mas que o poder público invista no funcionalismo público, invista nesses profissionais para poder atender as mães que são chamadas aí de mães atípicas. Certo. E, Alexandra, falando, né, de inclusão, além desse tratamento que ele realiza no CAPS, com uma equipe que precisa ser multidisciplinar, né? Como isso vai para outras áreas da vida? Ele já está na escola, ele tem 5 anos. Então, ele tem 5 anos, ele ainda está na creche, no caso, né? E ele realmente precisou também desse acompanhante, dessa ADI, que a doutora falou, porém não teve, né? Não conseguimos, e por um tempo foi bem difícil para as professoras, né? Conseguir manejar, além de um autista, né, ainda mais 20 crianças, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Na sala do meu filho ainda tem mais 2 crianças, se eu não me engano, que ainda são autistas também, só que estão em processos agora de descoberta, certo, né? E aí ele, com isso, dificultou um pouco, né? Porque sem a ADI ele precisa de ter aquele desenvolvimento. Então, conseguimos colocar ele na EMESP, onde na EMESP ele tem uma psicopedagoga, né, uma professora que vai sentar com ele, passar as atividades para que ele, de uma forma lúdica, para que ele possa entender. Então, assim, aí entra já a parte do desenvolvimento, né? Com isso ele conseguiu estar acompanhando um pouco os outros amiguinhos, né? E ele está fazendo também tratamento agora, tem 1 ano, numa clínica multidisciplinar, né, na clínica de grão em grão, e foi de lá para cá que eu consegui, com muito esforço, tá pagando essas terapias. Você precisou pagar? Sim, eu pago o convênio, né, para que ele tenha esse tratamento, para que ele não fique, né, atrás, né, para que ele tenha o desenvolvimento adequado para a idade dele, né, e foi a partir disso que eu consegui que ele tivesse um desenvolvimento um pouco melhor. Sim, porque se não fosse possível pagar, esse desenvolvimento também seria prejudicado. Sim, com certeza, porque faz toda a diferença a criança ter uma fono, ter, né, ter
música terapia, essas coisas mais lúdicas, né? Arte terapia, essas coisas para eles são fundamentais. Entra no mundo deles, né? Consegue entrar na cabecinha deles e fazer eles entender as coisas melhor. Foi a partir disso que ele conseguiu começar a falar as primeiras palavrinhas, né? Que foi a partir dos 4 anos, porque até então ele não falava e se socializar com outras pessoas, querer estar com outras pessoas, brincar. Então, foi a partir disso. Só que é um conjunto. Não é só o CAPS, não é só a MESP e não é só a terapia, né? No caso, é um conjunto de tudo que faz o desenvolvimento. Sim. Então, ainda bem que você conseguiu, né? Imagino a felicidade de conseguir ver o seu filho se desenvolvendo, né? Mas quando não era possível, quando você via ele ali só na creche, sem uma auxiliar ali acompanhando, era realmente bastante difícil para a gente entender essa realidade de quem não pode ter esse outro acompanhamento. É muito triste porque é algo que você sabe que o seu filho tem direito, você sabe que é um direito dele, que é bom para o desenvolvimento dele, e você não tem esse acompanhamento, é sofrido demais. É onde muita mãe entra em depressão, fica isolada de tudo, de familiares, e acaba a criança perdendo também o convívio com outras pessoas. E eu imagino que também não era fácil para ele ir para a escola dessa forma, né? Não era. Ele tinha dia que ele não queria ir, que entrava em crise antes de chegar na escola, no caminho, no trajeto, porque... E como é uma crise? Não é algo, né? Não é uma birra, é importante a gente frisar isso, né? É algo realmente da necessidade dele. Isso. A crise é quando ele não consegue se expressar, quando ele não consegue fazer-se entender, na verdade, né? Então, aí muitas pessoas olha, fala, mas tá se jogando no chão, tá chorando, tá batendo. Meu filho passou por uma fase onde ele não conseguia se comunicar e se fazer entender, onde ele batia, entendeu? E as pessoas acham que não, dá um corretivo que não resolve. Não é que nem uma criança típica que você fala e ela compreende exatamente o que você tá falando. Então, assim, é algo muito difícil, é sofrido. Eu me recordo de uma vez eu sentar no centro de Mogi, porque eu precisava ir numa loja, determinada loja, e ele queria entrar em outra, e aí começou uma crise, e ele começar a chorar, e eu não consegui conter, eu sentar junto com ele, em pleno calçadão, e chorar junto, porque eu também não sabia o que fazer, é algo que... Mas hoje, graças a Deus, isso já mudou um pouco, mas assim, foi... com muito trabalho, muita luta e, conforme eu disse, através da ajuda da doutora Patrícia do CAPS, né? Sem isso... Ela, pelo jeito, ela vai agarrando até onde ela não pode, não consegue, né? Ela é maravilhosa. Eu sou suspeita de falar dessa mulher, porque eu falo, foi um anjo que Deus mandou para poder, assim, de um amor com as crianças, que é um amor de mãe, é um amor, sabe, que você compreende. Porque ela olha para a criança, ela vê que a criança pode, ela não olha e fala, esse não vai conseguir, não. Ela fala, vai conseguir, vai dar certo, e ela luta por isso. Então, assim, mais é um motivo que a gente não quer que tirem ela, que terceirizem, que, né, faça essa privatização, porque ela tá lá e ela conhece cada criança, cada paciente de lá, entendeu? E o amor que ela destina a todos eles é maravilhoso. Então, sim. Então, realmente, né, ouvindo o seu relato aí do desenvolvimento que ele teve, é preciso abranger mais crianças também com isso, com o poder público, né? Para todas conseguirem também esse desenvolvimento. E pelo seu relato, também é preciso que o poder público olhe para as mães, para esse preparo, né? Sim, é muito importante. As mães precisam de ajuda, as mães precisam de apoio para ela poder cuidar bem dos seus filhos, senão não acontece. Bom, a gente já está chegando ao final do programa. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Eu queria que você, aqui para finalizasse, né, convidasse, de repente, tem uma mãe atípica nos assistindo também, falasse um pouquinho sobre os grupos, para esse apoio, para essa rede de apoio também ser construída. Então, sim, quem puder, quem tiver interesse, tem um grupo Resiliência Azul, que a fundadora dele é a Diva, né, Diva Batista, e lá você consegue muitas informações. Eu cheguei nesse grupo, né, perdida, tem um ano já que eu tô nesse grupo, eu cheguei perdida, sem informação, sem assistência, assim, sabe? E foi um grupo que me acolheu, me ajudou, é um grupo que faz trabalhos também para passeios, porque sair com uma criança
autista é difícil, né? E às vezes, assim, você quer ir num shopping, num lugar, aí entra em crise, aí as pessoas olham, a gente acaba deixando de ir em certos lugares, Sim, né? imagino. E a Diva, ela promove vários passeios, né? Essa semana mesmo teve um pro Catavento, e assim, tem vários passeios, a cada 3 meses, até menos, sempre tem passeio onde reúne as crianças, passeia, e a gente espairece junto, né? Então, assim, é algo maravilhoso. E também pro Mães Atípica, né? Mães do Amor Atípico, que é um grupo onde a Shirley, a terapeuta, ela também distribui carinho, eu falo que é distribui carinho, né? Que ela acolhe as mães, dá terapias gratuitas para essas mães. E, gente, só posso dizer que Deus foi muito bom, né? Deus foi maravilhoso e colocou pessoas certas no meu caminho, e as pessoas que precisarem também podem estar procurando esses grupos. Você também com certeza está aparecendo no caminho de outras pessoas. Obrigada. Bom, vereadora, obrigada também pela sua presença. Agradeço essa oportunidade da gente estar debatendo. Então, esse programa Mulheres em Pauta é fundamental para fortalecer, esclarecer as mulheres do o que nós podemos fazer. Né? E dar um recadinho aqui para o poder público daqui de Mogi das Cruzes, seja para a Secretaria de Saúde, para o prefeito, que a sociedade civil, ela faz a parte dela. Então, essas entidades, né, que a Alexandra colocou, é da sociedade civil, que dá esse aporte para as mães. Agora, o poder público vai fazer a sua parte. Era importante manter a doutora Patrícia, porque pelos relatos, não só da Alexandra, mas de várias outras mães que nós já conversamos, ela monitorar uma equipe, né, de outros profissionais, para que, de fato, as nossas crianças tenham esse investimento que se tanto fala, porque senão é só falácia e nós precisamos de coisas concretas. Então, esse é o recado que eu deixo aí para a nossa administração. Certo, e obrigada a você que acompanhou mais um Mulheres em Pauta. A gente fica por aqui, até a próxima!